Fala pessoal, estamos aqui no mais Pumpcast para falar de um tema que a gente gosta muito, né, Pedrão? Gostamos muito, já tem aqui uma dica na mesa, se você tá vendo. E hoje nós estamos com o Leandro Bietkowski, um cara que aí o mercado cripto trouxe para nós aí, que fortaleceu nossa amizade. Investidor cripto, criador de conteúdo e empresário. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Caio, pela... Na verdade, a gente já começou um podcast aqui um pouco antes de começar oficialmente, mas quero aqui agradecer vocês pelo convite, pela troca, né, que a gente vai fazer aqui de experiência e tal. Pedro, conheço aí há tem o quê? Uns 3 anos já, Pedro? Por aí. Conhece 3, 4 anos. Então, estar aqui novamente, rever você novamente é muito bom. A gente sempre se deu tão bem nesse meio, né? E conhecendo o Caio agora, pela primeira vez, só conheci pela internet. Então, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está aqui, o pessoal da equipe, plateia que está aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. E hoje o papo vai comer solto, né? Antes de mais nada, Antes de mais nada, né? Louco! Ele achou que ele ia tomar nessa garrafinha aí. Mas já assim, não, eu tava só olhando aqui os caras com 2 copos diferentes ali, eu falei, o que eles estão tomando? Já vem cheio também? Ô, rapaziada, porra. Aí sim, hein? Pode abrir ele aí, já pode estrear, que essa garrafinha aí. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra câmera aqui, ó. Tá aí, ó. Presente aceito, recebido. Pump Cash. Posso colocar minha água aqui já? Claro, por favor, estrear, né? Pode dar até aqui pra nós a embalagem. Ó. Aí, ó, meu. Agora Pump sim. Cash. Agora sim não vai gelar minha água. Cara, e aí, como que estão as coisas? Bitcoin tá quanto agora, gente, ao vivo? 90.445 dólares. Já passou os 500 mil reais, hein? 13 de novembro. Uma quarta-feira. Nossa, hein? Pra gente que já viu o Bitcoin a 16 mil, 17 mil, 20 mil, tá chegando, hein? Cara, ver o Bitcoin hoje ao ponto que ele tá chegando a 100 mil dólares, né? Porra, mais de $500 mil por unidade. Quem diria que a gente veria o Bitcoin a um patamar como esse, né? Quando eu comecei a investir em Bitcoin, para ser mais exato, ele valia, se eu não me engano, na época 17 mil reais. Isso em dólar, era o que na época? Final de 2017, 17 para 18. Então, ver ele hoje chegar ao patamar que tá, é uma coisa assim surreal. E é até interessante, eu mandei uma mensagem para um amigo meu nessa semana, perguntei, cara, você está acompanhando o mercado? E ele, não estou acompanhando. Aí eu mandei na mensagem, Bitcoin acabou de bater $500 mil por unidade. E quando eu escrevi essa mensagem, eu mesmo me espantei, falei, caraca, $500 mil por unidade. Entendeu? Eu falei, caraca, meu, $500 mil é muita coisa. De reais. Para quem acreditou na moeda, para quem não duvidou e entendeu os fundamentos dela, cara, hoje tá com certeza aí dando pulos. Eu tô dando pulo aqui, só não tô pulando aqui porque não pode. Mas a gente veio, eu e a minha namorada, a gente veio de Curitiba, a gente chegou em São Paulo, e inclusive a gente comentou com vocês, né? A gente saiu de São Paulo com o Bitcoin a 88, 87, 88, e a gente apostou, vai estar quando chegar em São Paulo? Ela falou 93, a gente chegou em São Paulo, ele tinha batido 93. Então assim, é surreal. Cara, ele tá um foguete sem ré mesmo, hein? Tá um foguete sem ré. Tá um foguete sem ré e vai passar. Tem que ficar esperto com as correções, mas tá muito bom. Pra quem acumula, eu acho que é o caminho. Mas antes da gente começar a falar de Bitcoin, de toda essa parada, vamos trazer uma introdução sua, Lê. Fala um pouco pra nós de onde você veio, aonde você tá e pra onde você quer ir, meu amigo. Cara, me chamo Leandro, né? Tô no mercado cripto há aproximadamente 7 anos já. Tava fazendo as contas e realmente já fazem 7 anos. E parece que foi ontem que eu comecei a lidar com tudo isso, né? Na época que eu comecei a lidar com cripto, eu ainda trabalhava no CLT e buscava nessa época buscava fazer coisas que estivessem fora do meu padrão. Eu trabalhava nessa empresa, já tinha uns 10 anos que eu trabalhava nessa empresa, e eu já buscava sair do mercado tradicional. Pô, meu patrão na época, eu não sentia que ele queria que a empresa crescesse mais do que já estava naquela época. E isso me despertou não um desânimo, mas uma vontade de querer fazer mais. E eu senti que lá não era o meu espaço. E tá tudo bem, tá tudo certo. Sou muito grato ao tempo que eu trabalhei lá, inclusive a eles. Mas eu senti que não era o meu ambiente. Então comecei a empreender
E empreendendo, conheci o mercado digital como um todo, conheci as criptomoedas no geral. Conheci o tradicional primeiramente. Eu não iniciei primeiramente no mercado cripto, mas sim no tradicional. Porque é aquela coisa, quando você está empreendendo, você acaba conhecendo muita gente que investe, pessoas que realmente têm aquela cabeça de fazer diferente, né? Que nem, obviamente, o contato que vocês têm, né? De se reencontrar anos depois e bater aquela coisa, pô, vamos montar um negócio junto? É legal isso, né? Total. Então, quando eu comecei a empreender, eu comecei a conhecer esse tipo de pessoa. Essas pessoas começaram a aparecer na minha vida. E uma dessas pessoas na época que era um senhor e ele falou para mim sobre investimentos. Ele perguntou, Leandro, você já investe? E eu lembro como se fosse hoje isso. E eu, obviamente, não investia nada. Tudo que eu ganhava, se eu vendesse esse copo, era só naquilo, eu gastava e era nessa pegada. Então eu não tinha o hábito de investir. Então a partir do momento que ele falou bem assim, Leandro, não é sobre o que você ganha, sobre o que você faz com aquilo que você ganha, que de fato vai determinar aquilo que você vai viver algum dia. E aquilo estralou na minha cabeça de um jeito que eu fui para casa e comecei aonde a maioria das pessoas vão, né? Fui pra internet pesquisar e conheci o mercado tradicional, foi que eu conheci o Primo Rico, a própria XP e comecei ali a entender melhor do mercado. E também nesse mesmo período eu conheci o Bitcoin, que já estavam ali falando do Bitcoin e tal. Lembro que eu criei uma conta numa corretora nacional, que existe até hoje, é uma das maiores no Brasil, e comprei R$50 de Bitcoin. Assim, com medaço de tipo, meu Deus, vou comprar essa moeda, mas seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer. E esqueci completamente que eu tinha comprado. Comprei R$50 e deixei lá. Aí eu acho que passou uns 4 meses, eu peguei aquele pump que ele deu deu uma alta em 2017 para 2018 e eu peguei essa alta. Então, quando eu ouvi novamente falar de Bitcoin, falei, caraca, comprei essa moeda, meu, tô rico agora. Falei, agora estourei. Comprei R$50 e achei que tava milionário já. Pra minha decepção, não tava milionário, mas eu vi o Bitcoin valorizar. Eu acho que o meu 50 foi pra 70, cara. Foi uma coisa assim, tipo, porra, 25%. O mercado tradicional demora, 50%, né? Então, assim, foi uma coisa muito forte. E eu tava no tradicional e tinha um retorno extremamente baixo. Obviamente. É legal que você pode comparar, né? Então, você investiu nos dois. Ali eu consegui realmente falar, não, isso aqui é interessante. Foi onde eu me joguei de cabeça para investir mais. Então eu me policiava a comprar Bitcoin toda... Cara, eu virei o chato do Bitcoin. Porque eu só comprava, eu vivia comprando, toda semana, todo mês. E eu tinha uma meta ousada na época. Eu costumo dizer que era uma meta ousada porque quem que vai querer comprar, por exemplo, 70% do meu pagamento eu queria colocar em Bitcoin. Eu comecei a cortar coisas da minha vida para investir em Bitcoin. E daí acontece que na época eu acabei perdendo dinheiro por não entender muito sobre o mercado. Eu acabei investindo em coisas que eram totalmente furadas e acredito eu que a maioria das pessoas perdem dinheiro por não ter tanto conhecimento sobre e acabam colocando dinheiro em mãos erradas, né? Então eu perdi dinheiro em altcoins? Não, perdi em pirâmide financeira. Ah, entendi. Mas assim, eu acredito que era para ser como foi. Porque isso poderia ter me desanimado? Poderia, porque a galera que estava comigo junto, que começou ali, imagina que começa nós três aqui a investir em Bitcoin, aí pô, deu uma merda gigantesca e a gente perde dinheiro. Aí você fala, não, esse negócio não é pra mim. Só fica traumatizado. Não, traumatiza, se o cara não tá preparado para aquilo, ele desanima. Aí o Pedro fala, não, pra mim também tá de boa. E eu continuei, eu segui. Aí eu comecei a estudar de fato, né? Foi até quando, anos depois, eu comecei a frequentar evento, eu comecei a criar conteúdo porque eu via a necessidade de trazer não o Bitcoin, mas trazer esse universo como um todo para a galera que fazia parte do meu ciclo de amigos, de pessoas. Então imagina, eu conhecia uma galera e todo mundo tinha dúvida ou tinha preconceito sobre Bitcoin. Então eu falei, eu preciso falar sobre isso nas redes sociais, porque se eu não falar, alguém vai falar e às vezes pode não ser uma pessoa tão boa assim, né? Vão falar. Não que eu, né, obviamente. Mas aí comecei a criar conteúdo, então foi nesse período que eu falei, vou começar a criar conteúdo. Que eu trazia de uma forma bem, como pode ser? Didática? Não, eu trazia o conteúdo, porra, não era legal. Mas era conteúdo. sabe aquele cara que tá começando a criar conteúdo e posta qualquer coisa, notícia, barará? Não era um conteúdo educacional de fato, que a pessoa, pô, legal isso aqui. Você postando o que você tava vivendo, né? Exatamente. Hoje o Bitcoin bateu 90 mil, vou postar 90 mil.
Só. E aí? E o que mais? A tiazinha que me acompanha, o tio ali vai olhar e falar, legal, e aí? O que isso quer dizer? Ninguém. Então eu comecei a trazer um conteúdo mais educacional, até por conta de que alguns amigos meus comentaram isso. Falaram, cara, começa a criar um conteúdo assim e tal. Aí eu tinha um amigo que criava. Ele tava começando também nessa parada do digital e criar designer e tal. Eu falei, cara, vamos fechar uma parceria aí. Vamos fechar um pacotezinho de postagem, de arte aí e tal. Aí ele começou a me ajudar. Então ele tava começando, eu tava começando e a gente foi. A partir desse momento eu não parei mais, né, cara? Aí continuei postando, comecei a participar de eventos. E participando de eventos eu comecei a ser chamado para criar conteúdo, criar parcerias com empresas, enfim. E até mesmo criando conteúdo para empresas, né, nesse período, até a gente comentou sobre isso, né? Vinha muita coisa ruim pra gente divulgar. Então eu mesmo comecei a me policiar para não trazer coisa ruim, para não divulgar coisa ruim. Porque a demanda era grande, mas nem tudo era uma coisa que eu falasse, nossa, isso aqui eu preciso divulgar para minha audiência. Então eu tinha esse cuidado. Eu já cheguei a divulgar uma. Tinha um token, muito famoso, inclusive, que a gente achava que era famoso, né? E vários criadores de conteúdo fizeram conteúdo para ela. E ela foi assim foi um desastre quando lançou, tipo, não virou em nada, né? O dinheiro virou pó, vamos falar assim. Então, a partir daquele momento, até eu liguei pro Fernando, não sei se você é o Fernando, professor na Web 3. Conhece. Que é um amigaço, inclusive, um abraço, faz muito tempo que eu não vejo ele. Ele fica no Hub, né? Ele fica bastante no Hub, o Fernando. Acho que sim, cara. Eu não faz tempo que eu não falo com ele sobre, né, o mercado. Mas na época eu liguei pra ele, vou falar com o Fernando, cara, porque ele era um cara que fazia muita publi pra token, pra metaverso, pra NFT e barará. Aí ele falou, cara, faz o seguinte, todo token tem tudo tem risco, né? Então eu comecei quando eu divulgava, eu colocava aquela hashtag de publi, que eu não entendia porquê, mas era pra gente que cria conteúdo tem que ter isso para entender que é um conteúdo pago, né? Que você está sendo pago. Tem um viés de certa forma. E sempre deixar claro que isso não é uma indicação de investimento. Mas aquilo para mim até ligou um alerta. Falei, cara, token não vou divulgar mais, NFT não quero saber mais, metaverso não. Foi um aprendizado. Aí eu comecei a virar só para Bitcoin. Falei, não, vou focar no que dá certo. Aí comecei a afastar um pouco essa questão de trazer conteúdos que não conteúdos, como que dizer, de trazer essa coisa arada que tecnicamente ainda é uma incerteza, né? E focar no que já funciona, que é o Bitcoin. E aí, que seguindo o Bitcoin. É o número 1, né? E para resumir, aí comecei a dar consultoria, mentoria, porque daí acontecia aquela coisa, a pessoa não conhecia sobre Bitcoin, e daí eu vi aí uma forma de monetizar, né? Porque no começo eu tomava café. Vamos tomar um café. Aí eu lá, tomava café com o cara, ajudava, não ganhava nada, nem o café pagava. Vamos falar a verdade, isso sai, né? Geralmente a gente espera alguma coisa assim, né? Falei, quer saber? Eu vou começar a cobrar. Se a pessoa não aceitar, tá tudo bem, eu vou dar o meu preço. Porque querendo ou não, a gente estuda isso, né? A gente tá aqui o tempo todo, investe horas, investe energia. E deu super certo, cara. Cobrar foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu filtrava quem realmente queria e quem só queria especular e tirar, enfim, curiosidade, assim, um exemplo. Legal. E é o que a gente tem que fazer, né? Na verdade, é o mais correto. E hoje como que você faz essa consultoria e a sua mentoria? Mentoria não, você falou cara, consultoria eu falo consultoria barra mentoria porque meio que uma coisa interliga a outra quando eu tô conversando. Geralmente quando eu fecho é uma coisa só. Mas em consultoria e mentoria nesse momento eu não tô fazendo. Né? Nesse momento a gente tá tudo fechado. Eu tô dando mais ênfase na Conecta, que é um método que eu tenho hoje de operação dentro do mercado financeiro. E inclusive em lançamento, que é o que a gente está focando hoje, né? Entendi. Que são dessa própria Conecta. Dentro da Conecta. A Conecta é um método que eu criei utilizando uma inteligência artificial para operar na conta da pessoa. Para operar na conta da pessoa. Bacana aí. Tipo assim, para quem que tá ouvindo você agora e tá tentando entender, o que ela é? Ela é tipo, eu quero colocar meu dinheiro, quer que ele opere sozinho, ele vai me dar dicas, ele vai me dar alguns sinais, como que ele funciona essa plataforma? Cara, a Conecta ela surgiu do seguinte propósito. Eu utilizo já algumas inteligências já há vários anos, eu testo várias, e uma específica eu estou usando há pouco mais de 2 anos. E como ela deu tão certo para mim, ela está funcionando já tem um bom tempo, a gente tem
N configurações lá dentro, desde a mais conservadora até a mais arrojada. Então eu resolvi criar um método, onde nesse método a pessoa consegue simplesmente fazer a conexão da nossa ferramenta direto com a corretora dela. Legal. Então o dinheiro em nenhum momento sai da conta da pessoa, ela fica na conta da pessoa. E ela opera. Então um exemplo, eu sou extremamente conservador, existe estratégia extremamente conservadora. Então isso tira aquela coisa do eu não conheço nada do mercado. A pessoa pode regular, né? Isso é tanto que eu criei, né? A gente dentro da Conecta tem vários tutoriais, os vídeos explicando passo a passo, Legal. explicando as possibilidades. Eu abro a tela, mostro o resultado, como funciona, como você configura, tudo detalhado para que até uma pessoa de 10 anos, uma criança de 10 anos consiga ali facilmente conseguir colocar para rodar. Uma dúvida, como que você chegou nessa de eu tô mexendo com cripto? Claro, você viu esse hype de inteligência artificial, um monte de ferramentas surgindo, um monte de inovação vindo. Como você chegou no, pô, vou unir essas duas para desenvolver esse método? Cara, eu costumo dizer que eu sou muito curioso. Eu acho que a curiosidade é Uma o boa que qualidade. é uma qualidade, porque se você não é curioso, você nunca vai aprender uma coisa diferente. Eu sou daquela opinião, se eu não sei uma coisa, eu vou pesquisar sobre aquilo, e se eu não souber, e você souber, eu vou te perguntar. Caio, me fala aí, cara, como é que eu posso fazer? Eu sou assim. E na vida, eu sempre fui assim. Então, quando eu tava em cripto, eu não podia me estacionar só aqui, é só isso aqui. É só Bitcoin, é só isso que funciona, é só NFT, é só token. Não, eu sempre procurei meios de outra, tá aprendendo uma coisa nova e ao mesmo tempo, né, trazendo novidades para quem me acompanha, porque eu acredito assim, a galera que vem para cripto, geralmente, eles querem resultados muito rápidos, entendeu? E é nesse ponto que a galera se frustra. Porque se você vem para o mercado cripto esperando que você vai ficar milionário daqui 1 mês, 2 meses, você se frustra. Primeiro porque isso pode acontecer? Pode. 1 milhão, pode ser que você coloque lá, sei lá, 100 mil reais e em uma semana vira milionário, né? Mas não é sempre que isso acontece. Então é onde a maioria das pessoas se frustram. Mas entendendo isso, eu falei, então vamos ver alguma coisa que realmente possa fazer mais sentido para a pessoa. Então dentro da Conecta tem lá estratégias desde a mais conservadora para o cara que quer expor pouco capital ou, né, quer fazer entradas mais baixas, quer um pouco mais de segurança, vamos falar assim. E tem aquelas estratégias mais arrojadas, que é para o cara que não, eu tenho aqui um valor X, eu posso arriscar, não sei, se der qualquer coisa ruim, tá tudo certo. Então, e isso eu deixo muito claro. Tanto que eu até estava conversando com ela. Garantir, né? Eu tava conversando com ela. Quando eu criei as aulas mesmo, eu bato, cara, 90% do tempo é batendo em risco. Porque aí você assume risco, né? Porque operar é risco. Operar é um risco. Né? A gente vive num mercado extremamente volátil. Então, você garantir algo para uma pessoa é quase que dar um soco na tua própria cara, né? Vamos falar assim, né? Porque se der uma coisa muito ruim, o mercado dá essas oscilações, depois vem tudo pra cima de você. Até porque o ganho no mercado financeiro é consistência. Não que você só acerta sempre. Se você aporta tudo em uma só, você tá no risco. Exatamente. A gente tem que diversificar, né? A gente aprende isso desde quando a gente começa a entender sobre o mercado financeiro, né? Que a gente não pode deixar os ovos numa cesta só. Tem que diversificar. E até o cara que colocou 100 mil e ele colocou 1 milhão, ele não pode ter 100 mil só em uma cripto, né? Exato. A não ser Bitcoin, mas o Bitcoin não vai te deixar tão rico rápido, viu? Se você tivesse comprado antes, quem comprou tá feliz agora assistindo aí, né? Com o valor que tá. E tem aquela coisa também, né? A gente costuma dizer assim, se eu tivesse comprado Bitcoin lá em 2010, cara, talvez eu já teria vendido há muito tempo. Tinha vendido quando subiu 50%. Né? Subiu 50%, pô, meu 1.000 virou 1.500, já vou vender isso aqui, velho. 1.500 de lucro, venha. Ou geralmente você perdia a senha, né? Ou perdi a senha. Eu perdi algumas senhas, né? Acontece, né? Eu acredito, eu também perdi. Certo. Mas tá tudo certo, você vai testando, vai aproveitando e às vezes você nem lembra mais da carteira. Você não pode sofrer. Se sofrer é pior. Top, mas eu acho que é até legal pra gente deixar mais didático pra audiência, pra gente não ficar num tema muito técnico. Gente, o Leandrão trouxe aqui alguns pontos que realmente colocam entre a diferenciação de Bitcoin e outras criptomoedas e operação. Tá? Então a gente colocou alguns pontos aqui que assim, Bitcoin é o número 1, é o ouro digital, é a moeda que é para a gente acumular, onde os Estados Unidos está investindo, grandes países também, enfim, é uma moeda que já vem fazendo a diferença hoje em relação, em comparativo às outras moedas mundiais. Hoje, se eu não me engano, o Bitcoin está em torno
da sexta maior moeda do mundo. Ela, né? Ela tá muito. Ela em passou ativo, a prata. você diz? Sim. Ela Em relação. ela passou a prata. É uma cripto que, assim, ela realmente tem um fundamento da blockchain. Só que a blockchain, ela é uma tecnologia que você que está assistindo pode pegar, aprender sobre ela e criar um token. Entendeu? Então, esse token, existem mais de 20 mil no mercado e a gente chama eles de altcoins. Então, assim, você pode comprar outros tokens sem ser o Bitcoin e ele der muito bom, mas ele também pode dar muito ruim. 97, 99% das altcoins do mercado, elas são altamente voláteis e tem um risco ali eminente gigantesco. Por quê? O Bitcoin você não depende de uma pessoa. As altcoins com certeza tem uma pessoa ou uma empresa por trás. Então, você trazendo isso é muito bacana para que as pessoas entendam, né? E eu achei muito legal dentro do que você tinha falado, Leandrão, justamente a sua responsabilidade de, tipo, você teve o aprendizado de uma plataforma que fez um lançamento e, pô, não vou fazer mais. Cara, isso é um dos pontos que é fundamentais, porque as pessoas vão acompanhando a gente e, pô, vou colocar. Mas ali realmente às vezes não é uma coisa que vai dar o retorno que você espera, o que a gente espera e até mesmo da audiência. Então isso foi muito top. Inclusive eu tava falando, né? Quem me conhece há mais tempo, eu gravava conteúdo. E uma das coisas que me desmotivou a estar ali em cima do mercado cripto, ó, gosto muito, invisto, mas uma coisa que me desmotivou é quem pagava mais eram as empresas que tinham esses tokens, né? Então, pô, meu token vai crescer, pode aí, eu vou te pagar em dólar, que não sei o que. Jogo, cara, isso daí eu falei, pô, se esse dinheiro tá vindo dessa forma, eu não quero. Porque nada mais é do que, às vezes, essas empresas... Óbvio, existem outros projetos, como, por exemplo, Ethereum, Matic, tem vários projetos que têm funções e objetivos que realmente fazem sentido. Mas a grande parte, você vai pegar isso, eles querem usar a nossa imagem, né? Então é até legal a gente colocar isso porque, pô, a gente tá criando conteúdos diariamente, a gente tá falando com a audiência, é o que você falou. Eu comecei a publicar e não era nada, né? Pô, nem tinha estratégia ali por trás. E conforme você vai produzindo conteúdo, você vai estudando, você vai se dedicando ali, você vai colocando horas e energia. E aí, às vezes, você vai colocar, assimilar uma marca de um token, uma empresa, de que coloca ali que é tecnologia, tudo, e acaba não trazendo resultado. É fundamental a gente tomar esse cuidado, né? Cara, tem que ter muito cuidado. Pra gente que tá ali dando a cara a tapa, vamos falar assim, né? Tem que ter muito cuidado. E você falou uma coisa legal. Eu parei de criar conteúdo para qualquer corretora. Eu parei com todas as parcerias que eu tinha. Todas. Porque eu cheguei nesse mesmo conceito que você está falando agora. E que não nem por conta das empresas, mas por conta do quanto o mercado tava, eu senti, não manipulador, mas me fugiu a palavra agora. Tendencioso? Tendencioso, acredito que seria, tendencioso. Então eu resolvi parar de criar conteúdo para qualquer corretora, né? Hoje eu não tenho parceria com nenhuma corretora, encerrei elas há 2 anos mais ou menos que eu parei de criar conteúdo e resolvi dar foco nos meus projetos. Foi a melhor decisão que eu fiz. Foi parar de trabalhar para os outros, vamos falar assim, e focar naquilo que de fato fazia sentido para mim, né? A consultoria e a mentoria era sempre um plus, mas o que eu senti que de fato ia dar certo eram os meus produtos, o que eu lanço, o que eu faço. São comunidades, são a própria Conecta, né? Então é isso que vai trazer valor para as pessoas. Porque hoje, infelizmente, tem muito criador de conteúdo que está deixando dinheiro na mesa ou não está ganhando dinheiro criando conteúdo. Só está trabalhando para as plataformas tem gratuitamente. várias pessoas. Não cabe citar nome porque eu também não sei de todas, né? Mas eu acredito sim que existem muitos criadores de conteúdo que não estão fazendo grana no mercado, de verdade. Né? Então é uma relação diária para criar conteúdo e acabar sendo às vezes ali até como fala desgastante. Como? Desgastante? Desgaste, tem todo aquele desgaste, né? Então muita gente acabou saindo, muita gente acabou parando e eu sinto muito isso, até por conta disso que já há muito tempo eu não tenho de eventos, né?
Eu tenho alguns eventos que eu adoro estar junto, que é o próprio o Crypto Day, que é o do Márcio, que é para mim é um dos maiores eventos de cripto do Brasil. O Blockchain Rio também, né, do Francisco também, que são eventos que eu gosto, né, acho que tem uma dinâmica diferente por trás delas. Mas no resumo geral eu vejo que tem muito criador de conteúdo que ainda não tá fazendo grana com o mercado, de fato. Entendeu? Aí. Talvez por falta até de estratégia. É porque outro, já entra em outro... Aí entra... Aí você não precisa manjar mais só de Bitcoin, você precisa manjar de marketing, né? Exato, negócios. Precisa manjar de marketing. Por exemplo, o meu nicho. Eu, no ano passado, eu trabalhei muito lifestyle. E pra mim deu super certo. O lifestyle entregou muito, me trouxe muito cliente. Mas muito cliente mesmo. Muita gente procura quando vê o teu estilo de vida. Porque no mercado cripto é uma estratégia, né? A gente trabalhar o lifestyle, porque felizmente ou infelizmente muita gente vai olhar o teu estilo de vida. Pô, eu quero ter o estilo de vida. Quer ter uma inspiração. Exato. Pô, cara, né? Eu fiz uma viagem ano passado, eu fui pra Dubai. E em Dubai eu criei muito conteúdo. E foi o momento que eu mais tive retorno de pessoas me procurando. Porque é aquela coisa, você tá num ambiente diferente, você tá vivenciando coisas diferentes, que gente que cresceu comigo, infelizmente, ainda não tem essa realidade, né? E não é nem por não mérito, mas é por não ter as ferramentas corretas para poder aplicar. Eu acho que assim, o lifestyle, ele também vai da dosagem, cada um quer utilizar. Tem gente que usa muito, tem gente que usa pouco. Também não sou eu que vou falar se é o certo ou errado do qual ponto usar. Mas querendo ou não, ele é uma validação, né? Ele comprova algo, ele mostra a autoridade. O cara não tá em Dubai por causa que ele não faz nada. Alguma coisa ele fez para chegar lá. Querendo ou não, é uma viagem cara. Então quando a pessoa faz isso, ela gera muito mais autoridade do que se ela ficar só no PC dela. O cara no PC pode fazer muito mais dinheiro, mas ele não consegue comprovar isso. Quando você vai para Dubai, você comprova. Então, e olha só que interessante. Quando eu criava conteúdo educacional, a Mariana viu isso acontecer. Que você pegou bem essa virada, né? O que acontece? Eu fiz uma cirurgia no ano passado, retrasado, não lembro agora como que eu fiz. E daí eu precisei ficar em repouso. E daí foi o momento que eu tive que parar com o conteúdo total. E daí eu falei, agora é corte do podcast que eu tinha, né? Participado de alguns. Falei pro Celton lá, pro editor, falei, cara, tem tudo aí, manda bala aí. Só que tem um tempo que desgasta, né? Tipo, fica muita satura. Aí falei, vou começar a usar lifestyle. E o lifestyle me trouxe muito mais clientes do que criar conteúdo educacional. É muito louco isso. Porque enquanto eu criava conteúdo educacional, não tinha uma demanda tão grande de procura para aprender sobre tudo isso que eu faço. Quando eu passei a criar conteúdo de lifestyle, a demanda aumentou. O lifestyle você atinge o ponto emocional da pessoa. Exato. Ela quer viver isso, ela quer uma inspiração. Aquilo. O conteúdo educacional ele é mais técnico. Então você entra no nicho de quem quer estudar, né? E é um funil também. Acho que toda estratégia que a gente vai montar, a gente pensa num funil. Tem conteúdos que eles são mais simples, mas que eu toco na dor ou no desejo que a pessoa quer ter para ela me conhecer. E aí depois eu tendo conteúdos mais técnicos que eu vou conscientizando ela através do meu funil para ela querer comprar meu produto. O lifestyle no mercado de cripto ou no mercado financeiro, que é querendo ou não ganhar dinheiro, é a sua boca de entrada. É onde as pessoas vão ver, quero ter a vida desse cara. Aí você começa a entrar no conteúdo mais técnico para se aprofundar. Então até para criadores, não que conteúdo técnico você não deve fazer, você deve fazer, mas você já sabe que ele vai ter menos engajamento. Porque ele sai pra pessoa que viu seu lifestyle começar a entender e falar, cara, esse cara entende mesmo. Deixa eu ouvir um pouquinho mais do que ele fala. Exatamente. Então, até por isso eu trouxe o canal do YouTube. O canal do YouTube que eu criei agora tem pouco mais de um não tem um mês, né? A minha ideia com o YouTube é postar um vídeo por dia no YouTube. Durante 3 meses ininterruptos, né? Então pauleira, hein? Pauleira. Um vídeo por dia é conteúdo. E não é fácil criar conteúdo pro YouTube. Então, se você que não conhece meu canal, vá lá, se inscreve. Deixa o joinha. Já fala qual que é o seu canal já. É meu nome, Leandro Bietkowski, no YouTube você vai encontrar lá. Tem alguns conteúdos voltados para cripto, para todo esse universo. Você vai encontrar lá no. E são conteúdos mais densos, né? Conteúdos mais técnicos. Nem tanto mais técnicos, mas são conteúdos que vão. Assim, o Instagram ele é muito rápido. Então você posta um vídeo hoje, ele pode ter uma entrega, mas daqui a pouco ele morre. O YouTube não, o YouTube vai estar sempre lá. Então, a ideia de criar o canal no YouTube foi para trazer mais conteúdo sobre o mercado de uma forma mais, talvez técnica, mas um pouco mais trabalhada, entendeu? Um pouco mais
mais completo, exato. Você pode se aprofundar, né? Eu consigo me aprofundar em mais conteúdos no YouTube, coisa que eu não consigo fazer no Instagram. Então, vai pro YouTube. Eu vejo que o YouTube é uma... E vai estar na descrição. É uma rede social muito mais sólida quando você olha essa comparação. A gente fala bastante disso, inclusive. Total. Porque você investe no Instagram, de fato. A gente pega até por contas que a gente tinha. Eu produzi conteúdo no mercado financeiro, principalmente no YouTube. Depois eu até fui um pouco pro Instagram. E aí eu fui comparar depois. Isso, sei lá, faz 5 anos, 6 anos. E aí eu fui depois comparar. Eu falei, deixa eu abrir minhas 2 contas pra ver como tava. Instagram, 0. Já faz 5 anos que... Desde que eu parei de postar conteúdo, uma semana depois não entregou mais nada. O YouTube eu entrei e eu fiquei até surpreso. Eu falei, tinha gente vendo. 5 anos depois que eu não posto nada. Toda vez que eu entro lá, eu falo, nossa, tem uns doidos aí me olhando ainda. O cara 5 anos atrás. Cara, é muito louco isso. Eu tô passando por isso agora. Eu abro o canal no YouTube e eu vejo, subiu, hein? Tem mais views, tem mais view aqui agora, né? Quem que tá vendo isso? Pra onde tá chegando isso? É muito louco. O YouTube sempre entrega. Mas até um ponto pra você, viu? Tráfego no YouTube pra alcance é muito bom. E é muito mais barato que Instagram, Face, TikTok. O custo do seguidor é muito mais barato. Você consegue impactar a audiência que você busca ali de uma forma muito mais econômica do que, por exemplo, um custo de engajamento em redes sociais. Se a gente pega redes sociais, alguns dados que a gente tem aqui, tipo rede social, você vai gastar em média ali, dependendo do seu segmento, R$30, de 15 a 30 reais por seguidor, né? YouTube, a gente fala de centavos. Caraca. Depois eu vou querer mais detalhes disso aí. É isso aí, mas a gente passa pra você. Isso é muito top. É legal. Porque o canal no YouTube é recente. E como eu quero trabalhar ele de uma forma mais intensa, é interessante trazer isso junto também, né? Muito show. Então, essa é uma ferramenta aí que você pode potencializar. Mas vamos dar uma virada aqui, nesse bate-papo. Bitcoin tá chegando a 100 mil reais. O que você viu dólares. aí? Dólares. Opa, desculpa, gente. 100 Meio mil reais já milhão. foi faz tempo. 100 mil dólares. O que você vê que teve de mudança nesse mercado, já que a gente falou de tanto... A gente chama de que essas altcoins aí, essas paradas todas, a gente chama de veneninho, galera. Aqui a gente chama de veneninho. Tem umas coisas que a gente coloca. Inclusive, eu tô até com uma operação que eu coloquei uma merreca aqui. E vamos ver quanto que tá esse veneninho agora. Você colocou num veneno? Não, veneninho, né? Eu coloquei aqui numa cripto, aqui numa altcoin aqui. Nem vou falar o nome dela pra ninguém ficar depois procurando e depois mandando mensagem. Depois vai falar que é pra investir coloquei um pouquinho, 240%. Mas assim, é um valor que assim, se cair e eu for liquidado, tá tudo bem. Tá tudo bem. E se eu ganhar um dinheiro, tá muito bacana também. A maior parte até do pessoal aqui do escritório é holders, né? Aí o que você percebe? É uma tendência aqui. Quando o mercado começa a ficar em alta, você começa a perceber que a tela já começa de todo mundo a ter o gráficozinho na tela. Ó o João, ali ó, desenvolvedor. Quando tá de bom o mercado lateral e tal, a gente esquece, fala, deixa lá, a gente olha de vez em quando. Tá sempre na minha tela, né? Ele tá aqui, eu sempre tô vendo quanto é. Mas quando ele começa a pegar alta, você já vê que todo mundo abre. Aí você já começa a perguntar, aí quem tá em operação? Aí um já tá em uma operação ali, outro tá ali. Que aí você começa a ter algumas coisas pra fazer. Mas na tese, no fundo das coisas, todo mundo tá com dinheiro aportado a longo prazo. Cara, é 95% rodar, deixar ali paradinho, e 5% pros veneninhos. E aí os veneninhos a gente alavanca, vai... Mano, cara, aí vai brincando, entendeu? Mas sem muita loucura. Mas aí eu quero te perguntar, o que você vê aí do mercado que mudou? Antes a gente falava de Web3, a gente falava de vários projetos que tipo, eram grandes potenciais e muitos deles quebraram. Até a FTX aí durante esse processo quebrou. O que você vê nessa mudança aí do mercado, dos últimos 4 anos? Agora a gente está em 2024, vai entrar 2025. O que você vê que mudou? Cara, boa pergunta, hein? Eu vejo que o mercado ele amadureceu bastante nesse período dos últimos 4 anos. Principalmente ali após o rompimento da FTX, que uma galera perdeu dinheiro, né? Uma das maiores corretoras do mundo. A terceira maior, né, cara? Se não me engano. Não, era a segunda. Se eu não me engano, nesse momento ela era a segunda maior. Cara, a gente tava até no evento quando ela quebrou. Cripto, quando aconteceu. A gente devia estar, eu tava em São Paulo também quando aconteceu. Você tava nesse evento, era a SatsConf. Foi a SatsConf, eu tava na SatsConf, ano retrasado. Inclusive na SatsConf foi o assunto da SatsConf. Cara, Bitcoin derretendo, a gente tava lá. O pessoal olhando, todo mundo falando. Bitcoin $16 mil. Cara, foi muito legal, que eu lembro que todo mundo se olhava, todo mundo tinha uma... Né, eu conheci gente que perdeu 1 milhão na FTX.
Gente do nosso meio aí, sabe? Que perdeu muita grana na FTX. Então foi um baita de um aprendizado, né? Acredito que para todo mundo. Porque uma coisa é certa, né? Corretora não é lugar de cripto, de você armazenar. Tudo bem se você tem um valor baixo, ok, mas acredito que dependendo o momento que você tá, você tem que sair. Não dá pra ficar 100%. Passou $1.000, você já tem que estar fora já. Tem que ficar muito atento, né? Porque pode acontecer. Eu não acredito que isso vai acontecer novamente. Acredito que a Binance, se ela vir a quebrar em algum momento, o mercado vai... Como que eu posso despencar. dizer? O mercado vai despencar e aí todo mundo, de fato, não vai usar mais corretora. Acho que se isso acontecer, a galera vai procurar ali ter o seu próprio controle sobre a tua cripto, no caso. Né? Como que é a frase em inglês lá? É no OK No Token, não é? É no OK No Token ou não? Não tá vou estranho. Como é? Não, é outra. Not Your Keys, Not Your Keys, Not Your Justamente. Coins. Cara, se você não tem a sua carteira, lascou. Mas aí, me conta, o que você vê aí do Web3 aí? Tipo, NFT, metaverso. Cara, a gente passou por todo esse período. NFT, tokens, o próprio metaverso, que é uma coisa que está crescendo muito, né? Eu tenho vários amigos que trabalham nessa área. Então, assim, eu acredito que tudo tem o seu mérito, né? Acho que tudo tem um porquê tá ali. E acredito ainda que isso pode vir a se tornar realmente uma coisa palpável para a galera poder utilizar no dia a dia, como o próprio metaverso. A gente já vê aí o próprio crescimento das IAs, né? O quanto tem crescido as IAs é uma coisa assim fora da curva. O próprio lançamento agora da Tesla, dos robôs lá da Tesla, aquilo ali foi uma coisa surreal. Isso são coisas que já estão acontecendo, não tem como fugir. Mas em meio a tudo isso, eu percebo que muita coisa talvez só tava ali para tentar e como que a gente diz, Tava tentando. Tava tentando, mas não vingou. Muita coisa não vingou, né? Acho que a gente falava muito, a gente tava falando antes aqui do podcast começar sobre a própria Web3, né? Que era um papo, tava muito em alta 2, 3 anos atrás, sobre a Web3. E ainda não acredito que a gente esteja na Web3, acredito que a gente tem um caminho longo, vai chegar esse momento, mas acho que não é o momento ainda. Mas falando do mercado cripto em específico, eu acho que deu como eu falei para vocês, deu uma amadurecida muito grande. Acho que muita gente tornou conhecimento de que Bitcoin vale a pena, de que vale a pena comprar, de que vale a pena você ter. Já não é uma coisa que as pessoas desconhecem, né? Hoje num bate-papo todo mundo sabe o que é um Bitcoin. Antes era os doidinhos, né? É muito raro antes era os doidinhos. Antes eram os doidinhos. Já vem esses doidinhos falar de Bitcoin comigo. Agora toma. $100 mil, amigo. Passou $500 mil. Esse momento... Um Bitcoin que tá comprando sua casa. Eu recebo assim, real. É muita gente que manda mensagem falando, caraca, meu Bitcoin bateu. Compartilha foto comigo. Olha só, mano, você falou pra mim naquela época. Eu falei pra várias pessoas. A gente fala do Bitcoin já não é de hoje, faz muito tempo. Só que o que acontece? Por que a galera não comprava Bitcoin? Porque, querendo ou não, as pessoas são manipuláveis, né? Manipuladas. A mídia não quer que o Bitcoin fique... que as pessoas descubram o poder que um Bitcoin tem. Porque isso tiraria, no caso, o controle dos grandes bancos. Isso é real. Você acha que os bancos lá, que não vou falar o nome, mas tem vários bancos que estão por aí né, que a gente conhece. Você acha que para eles é vantagem que eu vá lá no banco e tira meu $500 mil que eu tenho aí, eu quero colocar tudo em Bitcoin. Custódia é minha agora. A custódia é minha agora, cansei de vocês aí. E nem o Estado, né? O Estado não é a favor. Eles vão tentar regulamentar de todas as maneiras. E pode acontecer um momento que você tenha que ir aí, passa seus bitcoins pra cá. Você vai passar? A gente participou de um... Qual evento que foi? Acho que foi um Crypto Day que eu tive o prazer de conversar com o Fernando Urich, né? Entrevistei ele, conversei com ele e tal. E ele falou muito sobre hiperbitcoinização. E aquilo pra mim ficou na minha cabeça. Falei, caraca, velho, isso faz muito sentido. Porque pode chegar um ponto que os governos comecem a comprar o Bitcoin da galera. A gente já tá vendo o presidente do país falando exatamente. Disso. Já existe o Trump mesmo. O Trump tá sendo um dos motivadores dessa alta também. Depois daquele discurso, depois que ele ganhou a eleição, o pau torou. Sim. Com certeza. A eleição americana foi um divisor pump.
Foi um pump. Foi um pump, que nem tá aqui na tela. Foi um pump pro mercado como um todo, né? Todo mundo tava esperando que isso acontecesse, e realmente aconteceu. E foi bom, porque pra gente fez com que... até eu gravei um vídeo sobre isso, tá lá no YouTube. Falando sobre essa vitória, né, do Trump e a correlação que isso pode trazer no Bitcoin. Porque você imagina, o presidente da maior potência mundial a favor do Bitcoin. Isso é poderosíssimo, isso é muito forte. Então imagina o impacto que isso vai causar, não agora. O que a gente está vendo agora é só uma fagulha, talvez. O que a gente vai ver ainda nos próximos anos, eu acredito, é um Bitcoin passando 100 mil, e em alguns anos chegando a bater $1 milhão de dólares. Acima, $1 milhão. Você via no discurso dele quando ele falando que ele queria, era 20% que ele queria ter? Ele quer ter 20% de reserva. Porque os Estados Unidos têm 20% do ouro mundial, da prata, e ele quer ter do Bitcoin. Então, eu acho que assim, tem vários efeitos que isso desencadeia. O primeiro é psicológico, que é agora. O Trump vencendo não mudou nada. O governo dos Estados Unidos não saiu comprando do dia pra noite. Não. Mas já ele nem assumiu ainda, né? Nem assumiu, exatamente. Mas tem um efeito especulativo. Sim. Que acontece. Mas vai acontecer depois disso um efeito real. Que é o quê? Os Estados Unidos entrando no mercado pra comprar. Porque Sim. aí ele tá posicionando. E eu acho que depois disso ainda vem um efeito cascata. Porque os Estados Unidos, como se diz, um dos países mais poderosos, tá fazendo isso, os outros vão começar também a fazer. Já vai começar a chamar outras pessoas para fazer isso. E eu acho que assim, tem total potencial de ser um grande alavancador do mercado. Vai alavancar bastante. Cara, eu tô muito confiante com relação ao Bitcoin nos próximos anos. Acredito que aquela galera que pensa, será que dá tempo de comprar? Meu, dá total tempo. É agora. Agora é o momento. 100 mil dólares tá barato. A gente olha o valor do Bitcoin a 100 mil e você pode pensar, meu Deus, tá muito alto agora. Vai ficar muito mais alto. Vai ficar muito mais alto. O Bitcoin vai valorizar e depois a gente para e pensa assim, a nossa moeda fiat não ela é uma das mais desvalorizadas do mundo. Então, isso eu tenho falado muito sobre isso, sobre a correlação do próprio do real como uma moeda fiat, né? E do poder de compra que ela hoje, inclusive a gente vê no Uber, o cara só reclamando, né? Não veio 1 hora mais ou menos só reclamando. Reclamando do quê? Do real. Do dinheiro, do nosso dinheiro. Na tela também, 5,80. Então, assim, eu acredito assim, hoje a galera precisa procurar um meio, as pessoas precisam procurar um meio de dolarizar o seu patrimônio ou de ir para o meio cripto. Bitcoin, esquece qualquer outro tipo de altcoin. Nesse momento, se você quer diversificar e sair do real, que é uma moeda que só perde valor, se você pegar ela desde que começou o real, é surreal. A perda de compra, a perda do poder de compra do real nos últimos 30 anos é uma coisa absurda. Já perdeu Então, mais de 90%. Quem garante que o real vai ser a nossa moeda daqui a alguns anos? O Drex está aí, que é a criptomoeda do Brasil, que vai ser lançada, inclusive é uma moeda que já está sendo testada, né? Então a gente precisa sair do real o quanto antes. Ou com o Bitcoin, ou com o dólar. Tanto é que isso daí é uma argumentação que eu uso quando vem alguém ou mais velho ou muito conservador conversar comigo sobre criptomoeda. Não chega falando, vai crescer, o Trump, não sei o que, vai ter muito dinheiro, você vai ganhar dinheiro pra mim, cripto, quando você olha pra uma carteira de investimento conservadora, ela nada mais é do que diversificação monetária. Porque você tem o seu dinheiro em real, você já tá cagado, né? Porque é o que você falou, exatamente. Sim. A gente vai ter um poder de compra que tá sendo diluído de uma maneira muito rápida. Uma opção é você deixar em dólar. Mas se você for ver, o dólar também tá. A gente tá comparando o ruim com o menos ruim. Sim. Porque, querendo ou não, essas duas moedas, isso é uma certeza que eu passo pra vocês, que não é nem eu que tô falando, é o Banco Central. Ele tem uma meta de desvalorização da moeda. Chama inflação. Tem uma meta pra isso. Então não é eu que tô falando, é o Banco Central. Vai desvalorizar. Então, além disso, principalmente você tá protegido do risco Brasil, que já é uma coisa muito boa, que infelizmente eu acho que muitos brasileiros não têm essa consciência ainda. Você deixar em Bitcoin, você pelo menos tá protegendo também em relação a moedas fiduciárias. Você diversificou. Você diversifica em moeda fiduciária e depois você diversifica um pouco. Você poderia colocar um pouquinho em ouro? Pode. Você pode colocar um pouco de Bitcoin. Se der, cara, a maior merda do mundo, pelo menos você tem alguma coisa ali te protegendo. Porque tem muita argentino que não teve esse privilégio. Exatamente. Total. Quando eu comparo falo do dólar, é quando a gente traz ele com o real. Com o real, daqui a pouco o dólar tá batendo 7, 8 reais. Então ainda comparado, tem muita gente que tem essa questão do, não confio em cripto, cara, vai para dólar. Lógico. Não confio em dólar, vai para Bitcoin, vai para o ouro, como você falou, vai para prata.
O ouro disparou então, também. assim, disparou. O gráfico em si são ativos escassos, né? Então eles têm uma equiparação muito parecida quando esses movimentos de guerra, eleições, tudo isso acontece, é muito parecido. Inclusive quando aconteceu aquela guerra da Ucrânia, da Rússia, quando estourou a guerra, o gráfico do dólar, né? O gráfico do ouro com o Bitcoin ficou muito parecido. Foi bem parecido, a queda foi parecida e a retomada também foi muito grande. Porque naquele momento é aquela coisa, você tem que proteger o teu capital. Você vai proteger aonde? Vai proteger com Bitcoin. E foi legal você ter falado isso, porque um dos benefícios do Bitcoin é que é o seguinte: se você tem uma moeda fiduciária, você fica preso àquele estado. Ou você está preso àquele estado por meio do seu dinheiro tá na forma digital, que é o que a gente tem hoje. Quanto que a gente tem de dinheiro no bolso aqui? Não tem, então tá preso aqui. Se tem alguma coisa se tiver no banco, tiver algum bloqueio, já era. Se tiver algum problema que você precisa sair do país e você, sei lá, tá em guerra, como você deu exemplo. Cara, como que você vai pegar aí, sei lá, a reserva, você vai vender uma casa e você vai pegar esse dinheiro e vai para outro país? Você não vai sair. Então você já tem um problema de movimentação, certo? Ah, pô, mas eu vou pro ouro. O ouro é uma ótima saída também, mas você não sai com uma barra de ouro do Brasil. Para quem não sabe, quem tem ouro, por exemplo, no Brasil, você não pode sair mesmo que ele seja seu. Por quê? Ele é um patrimônio, ele é um patrimônio brasileiro. Faz parte entendeu? Da reserva, né? Ele faz parte da reserva. Então ele é um patrimônio. Você não pode pegar uma barra de ouro e sair. E fora a parte de justificar. Agora com cripto, você pode ir para onde você quiser que o seu Bitcoin ele vai valer. Entendeu? Tanto é que dentro desse processo da Ucrânia, a Ucrânia recebeu muito aporte para incentivar ali, para ter Bitcoin, orçamento através de Bitcoin e Ethereum. Entendeu? Então, a parte da cripto dela flexibilizar isso de eu posso estar onde eu quiser, é só você ter a sua hard wallet, que onde você guarda, é a sua carteira fria, onde você guarda a sua chave de segurança ali do acesso às suas criptos. E cara, você pode ir pro Japão, você pode ir para os Estados Unidos, para a Europa, vai para onde você quiser que o seu dinheiro vai estar ali. Entendeu? Então, eu acho que um dos benefícios também dentro do que a gente tá vivendo, cara, agora com esse negócio, a geopolítica do mundo tá de ponta cabeça, cara. Trump, estão falando de Putin, estão falando de vários problemas que estão acontecendo na Europa, né? Várias ameaças. Coreia do Norte com Coreia do Sul, China com Taiwan. Que não falam muito ainda, que parou um pouco, que é Trade War. Em 2018 ali falava bastante, não é que ela morreu, né? Ela só ninguém tá falando, mas Estados Unidos e China ainda tem muitas coisas que eles ficam tacando sanções e entre outras coisas geopolíticas. Então eu acho que a gente tem que estar preparado, né? Essa é a verdade mais pura, você tem que estar preparado, porque muita coisa pode acontecer. Né? É não depender de ninguém. Exato, eu acho que esse é o ponto, a gente não tem que depender de ninguém. Tem que estar protegido. E querendo ou não, é o que você falou, o Bitcoin vai proteger você tudo isso aí. Assim, só que tem muita gente que não entende isso, né? Demora pra cair a ficha às vezes. Então, mas assim, a questão da ignorância também é uma chave que é a preguiça, né? Muitas vezes dela, né? É porque assim... Conteúdo não falta. Não, hoje em dia, tá tudo muito fácil. Quando eu comecei a investir em Bitcoin, não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje. Se eu abrisse lá, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar sobre o mercado tradicional, esses próprios criadores de conteúdo famosos no Brasil e tal, que é do mercado tradicional, eles não falavam do Bitcoin. Nada. E quando falavam do Bitcoin, eles só... Cara, toda vez que eles falavam sobre o Bitcoin, não era coisa positiva, era só coisa negativa. Então como é que você vai investir num ativo que as pessoas que você está acompanhando não falam legal, falam trazendo ele para algo ruim? Então eu tive que... não só eu, né? Acredito que muita gente teve que buscar, estudar o que de fato era o ativo para ver se valia a pena ou não. Total. Essa parte do mercado é interessante porque eu tive essa visão. Eu já fui o cara que eu falava pra não investir em Bitcoin. Mas por quê? E é até bizarro, porque depois que eu fui perceber... É esses caras aqui, ó. É esses mesmo. É esses cria aqui, ó. Mas é porque quando eu era no mercado financeiro, e aí eu acho depois bizarro que estralou, mas aí eu entendo a ignorância das pessoas. Que é interessante você ver a ignorância em você mesmo. Porque tinha tudo no Bitcoin, que é o que eu acreditava.
Eu via coisa do Banco Central, eu estudava a estrutura dele e falava, cara, isso não faz sentido, não sei o quê. Eles falam que são um país aberto, mas eles vão lá, mete o dedo mesmo e manipula tudo e tal. E no fim das contas, querendo ou não, o Bitcoin era uma solução. Só que eu olhava muito como um ativo, e não era um ativo que ele estava validado, entre aspas, na minha cabeça pelo menos, e aí eu tinha essa discordância. Até que eu peguei e fui tipo, pô, deixa eu dar uma olhada pra ver de fato o que é isso. E aí começou a abrir os olhos, mas acho que as pessoas têm uma resistência ao novo, né? Isso que impede elas de estudar. E muitas delas não têm o que você falou, que é uma qualidade, curiosidade. Curiosidade, exatamente. Cara, o curioso ele vai dominar o mundo, se ele souber aproveitar isso. A dúvida das pessoas é o quê? É um dinheiro que tá na internet. Como é que eu vou usar isso? Como que é o TET é o Cara, real? Vamos analisar. Você fez uma analogia muito legal aqui agora há pouco. Quem tem dinheiro no bolso aqui? Todo mundo é dependente Ninguém do tem. Estado. A gente tá aqui, quase 30 pessoas aqui nessa sala. Não tem. Até cara, o vendedor aqui, dinheiro. O vendedor aqui do negócio, ele tem uma lojinha que ele só aceita dinheiro. A primeira vez que ele falou isso, ele falou, não, só aceita dinheiro. Nossa, eu falei, quê? Se deu mal com a eu gente. falei, você tá falando sério? Neandertal, tipo, já virou impressionante. Eu falei, mano, como assim? Cara, é muito louco isso. Muito, porque assim, quando eu recebo dinheiro, que me dão dinheiro, eu pego aquilo e falo, o que eu faço com isso? Onde que eu vou trocar? Pra quem que eu vou ter que dar isso aqui pra mim fazer um Pix? Na minha cabeça já pensa isso. Porque é real, você chega a pagar. Se eu, por exemplo, você vai na quitanda ali no mercado. Se eu chego com dinheiro, a mulher olha pra aquilo ali e ela fala: não tem troco. Não tem Pix aí. Geralmente é assim, né? As pessoas já vão perguntando se tem Pix, se tem. Não aceita dinheiro. Lá em Curitiba, por exemplo, os ônibus nem cobrador tem, né? Não sei como tá aqui em São Paulo. Mas é tudo no cartão. Não tem nem cobrador, porque dinheiro. O que acontece? O nosso dinheiro, ele já é digital. O dinheiro está aqui, no celular. O dinheiro ele já é digital. A gente só não entendeu isso. Para muita gente, essa chave não virou ainda. Mas o dinheiro ele já é 100% digital. 100%. Então, quanto antes você entender isso, que o dinheiro já é digital, e que você pode não ter o seu dinheiro sob dominância de um banco, que o dinheiro pode estar no seu controle, que é através do Bitcoin, por exemplo, cara, você vai mergulhar num universo aí que você vai se deslumbrar. Só que demora para entender. Mas quando você entende fundamentos, né? O Bitcoin, por exemplo, os fundamentos do Bitcoin, cara, é surreal. Nenhuma moeda conseguiu imitar o Bitcoin até hoje. Nem vai surgir outra. Acredito que não vai surgir outra. Igual o Bitcoin não vai surgir. Ele é uma reserva de valor, pode ser considerado uma reserva de valor. Um dinheiro digital, porque em vários lugares você já consegue usar o Bitcoin como pagamento. Eu passei quase um mês em Jericoacoara no passado, eu só usei Bitcoin lá. Jericoacoara tá muito Fiquei forte. Um mês lá, só usei Bitcoin como pagamento. Até falei para um amigo meu que é o idealizador lá do projeto, que é o Vinícius. Eu falei, cara, não tô levando real, só tô levando Bitcoin. É bom que só aceite Bitcoin. E realmente, eu paguei tudo com Bitcoin. Foi uma experiência, assim, pra mim, incrível. Você ir no mercado, pagar com Bitcoin, aí comprar um sorvete, pagar em Bitcoin. Aí depois a gente voltou em Jericoacoara, né? E estão aceitando ainda lá, inclusive, pra quem é de Jericoacoara. Aí, olha que top. Mas aí até um outro tema polêmico também. Você acredita que o Bitcoin vai ser uma moeda de circulação? Cara, eu acredito. É polêmico isso aí. Assim, pode ser que sim. Eu acredito. Não, vamos falar assim. Ele pode se tornar assim. Um meio de circulação. Porque se acontecer tudo que está previsto para acontecer, como vocês estavam falando agora, né? Muitos conflitos, muitas guerras, economias, enfim, no mundo todo, e corromper todo o dinheiro fiat como a gente conhece, só vai sobrar uma coisa, só vai sobrar Bitcoin, que é o único inquebrável. Então, se o dólar quebrar, se o real quebrar, se o ien, o euro, a libra, começa uma guerra mundial e super inflaciona, vamos falar, o mercado como um todo, só vai sobrar Bitcoin. Nesse cenário eu até concordo com você, mas eu acho muito difícil. Mas eu não acredito. Por exemplo, pra mim, você pagar com Bitcoin, tipo, eu acho muito legal essas ações. O Vinícius qual que é o nome do perfil dele? Palavra de Satoshi. É um cara aí que eu admiro muito o trabalho. Mas assim, eu não acredito em relação a gente pagar as coisas com Bitcoin. Por quê? A gente já sabe que a maior reserva de valor do mundo é ouro. É o que mais vale.
dentro de hoje de reserva. Você tem o ouro, você está respaldado. Teoricamente, é o mesmo conceito do Bitcoin, só que você tem um problema de locomoção. Mas a gente não chega num restaurante e paga em pó de ouro. Porque é justamente, mesmo se acontecer todos esses problemas, o Bitcoin vai estar valendo muito. Se a gente pegar os Satoshi, que são as frações do Bitcoin, eu não vou dar para você porque eu estou fazendo uma compra no seu mercado, por exemplo. Eu não vou te dar, porque isso daqui é uma reserva de valor. Eu vou te pagar com uma moeda de circulação, independente se o real tá R$ 2 perante o dólar ou ele tá R$ 50. Eu vou pegar o meu Bitcoin, se eu pegar a fração dele, eu vou transformar se eu precisar sacar. Mas aí eu vou transformar na moeda fiduciária e vou pagar ali, porque eu vou ter uma visibilidade, que isso daqui é a minha reserva de valor e isso daqui é o que eu preciso gastar no mercado tradicional. Então eu não acredito que a gente vai pegar e vai ter uma troca aqui. Sei lá, vamos pedir uma pizza, vou pagar em Bitcoin. Cara, é muito Ainda difícil. pode existir. É muito difícil. Assim, o que acontece? A gente tem teorias, né? Várias teorias sobre isso. Que nem como que vai ser em 2140, quando o último bloco de Bitcoin for minerado. Quando, né, não tiver mais... A gente não sabe como vai estar a economia até lá. Então, assim, pode ser que realmente isso não faça nenhum sentido. Existem hoje no mundo, né, principalmente no meio maximalista, várias pessoas que acreditam, né, no Bitcoin como uma moeda de circulação, né, mas ainda é um campo desconhecido. Assim, muita gente vai fazer isso. Muita gente vai. Por exemplo, em Jericoacoara, por exemplo, lá não tem banco. Lá não tem banco, não tem nenhuma agência para você sacar a grana lá. Então o Bitcoin como economia circular funciona lá. E as pessoas usam ele para troca. Poderiam usar qualquer outro ativo, mas utilizam o Bitcoin. Mas eu acho que é um assunto que ainda vai perdurar muito tempo, ainda pra gente de fato ver se vai funcionar na prática. E vai surgir, eu acho, porque assim, coisas. Porque a gente não sabe exatamente até que ponto vai a economia como um todo, o real, né? Até onde o real vai. O real é a moeda brasileira que mais durou até agora, né? Mas antes do real, cara, já trocou ali infinitas vezes, né? Talvez pode ter uma altcoin. Por exemplo, o Ethereum ele tem hoje uma bagagem gigantesca. Então, por exemplo, uma Matic que está ali na segunda camada, que diminua os custos e talvez tenha uma credibilidade para ter essa circulação no mundo, eu acho que sim, mas Bitcoin, porque assim, a tendência do Bitcoin é cada vez ficar mais caro. Então, cada vez mais caro o Satoshi. Então, o que a gente pode fazer é, se a gente pegar e fazer a negociação, eu posso comprar um carro seu. Posso comprar uma casa sua. A gente pode colocar em aportes mais expressivos. Se chegar num ponto que se chegar a um ponto que colapsa tudo, a economia no mundo todo colapsou e só restar o Bitcoin, acredito que essa seja a saída, né, da troca do Bitcoin, porque é o Bitcoin que tem. E talvez o Bitcoin não tenha o valor que ele tem hoje, se você parar para pensar em termos de 1 para 1. Porque 0.01 Satoshi vai ser sempre 0.1 Satoshi. Sempre vai ser, não vai mudar. A questão é que a gente traz ele para comparação com o real. E se não tivesse equiparação com o real nem com o dólar, ele vai ser só um Satoshi. Você entendeu? Total. Mas ainda vai ser um Satoshi. Tem até muito louco isso. Tem algumas frentes já que total, mas assim, é igual 100 gramas. Mas então, longe, né? é justamente isso. Quanto vale 100 gramas de ouro hoje? Posso colocar uma teoria? Acho que 300 e... O que eu acho que é possível de acontecer dentro disso daí? Assim, é o que a gente tava falando. Eu acho que tem muitas tecnologias que vão acontecer. Eu acho que o dólar quebrar, quando a gente fala isso, eu não acho que é difícil. Mas por quê? Porque você analisa a história, aí você tinha a dracma, você tinha a moeda grega, depois veio a outra. Todas quebraram em algum momento. Duraram 100 anos? Duraram. 200 anos? Duraram, mas quebraram. Então, assim, tem uma possibilidade do dólar quebrar? Tem. Não sei se a gente vai estar vivo ou não, mas existe uma possibilidade, porque se analisando a história é um ciclo. Isso acontece. Eu acho que se quebrar isso, ou no monto aqui, eu acho que não vai ser uma moeda que vai ser escolhida. Eu acho que vai funcionar que nem quando foi o real. Sabe o URV? Quando foram trocar do real pra... Do real não, do... Cara, esqueci o nome. Cruzeiros. Do cruzeiro pro real, colocaram o URV, que era um meio digital de você calcular qual que era a diferença entre o real e o cruzeiro. Eu acho que vai existir alguma coisa assim. Eu acho que vai ter uma nomenclatura que você vai definir valor. E eu tô vendo uma coisa pra você. Custa X. O que você vai gastar pra pagar é problema seu. Vai cair na minha conta o que eu quero. Porque hoje em dia a gente tem tanta tecnologia que eu não tô ligando.
Eu não vou precisar negociar Bitcoin com quem quer receber Bitcoin. Eu vou depositar Bitcoin e você vai receber o que você quiser. Que é o que o Rossello faz hoje. Exatamente. O Rossello tem a plataforma que você paga em cripto e o cara recebe em Pix. Mas, tipo, dá das duas formas. Isso porque eu acho que a tecnologia, ela rompeu algumas coisas. Para uma moeda ela ser uma moeda, ela tem que ter aceitabilidade, divisibilidade, qualquer outra eu joguei aqui, estabilidade de valor e portabilidade, né? Quando a gente tem o digital, ela não precisa ter aceitabilidade. Eu posso pagar com a Shiba Inu, que ninguém gosta, ninguém quer, não sei nem que moeda é, mas eu vou pagar e vai ter um intermediário que vai só fazer a conversão. Isso que você está falando é uma coisa que eu já tinha analisado sobre isso. Que pode chegar um momento que, por exemplo, você vai ter uma carteira e nessa carteira você vai ter qualquer moeda que você quiser. E ali você pode pagar, quero pagar em Yen, quero pagar em Libra, quero pagar em Bitcoin. E você recebe no que você quiser. Mas, assim, é uma coisa, eu não, acredito que não tem isso ainda, né? Tem algumas iniciativas. Né? Tipo... Mas eu acho que esse é o ponto, da gente chegar num momento onde você consegue utilizar a moeda que você quiser. E o que você está falando faz total sentido, concordo com isso aí. Isso daí existe para moeda fiduciária. Seria interessante. Mas existe para moeda fiduciária. Nada mais é do que você cai ali no spread do cartão, por exemplo. Tipo, você tem aqui, você gasta no dólar, você gasta no euro, mas só que você paga aquela taxa. Entendeu? Vai ter taxa. Vai ter taxa. Agora, cripto, qual que é a diferença? Blockchain. Então, o que... Aí vai ser, exato. Justamente, é peer-to-peer. Eu mando pra você e você me paga. E você recebe, no caso. Eu não preciso de um intermediário. Mas se a gente colocar esse intermediário, vai ter um ganho aqui. Mas, vai ter uma facilitação. Eu quero pagar em Bitcoin e você quer receber em dólar. Tudo bem, ele converte, ele vai ganhar uma taxa mínima. Mas o que a gente precisava fazer da troca, por exemplo, desse copo, eu comprei de você. Eu acho que isso vira o crédito ou o Pix. Pix tem desconto, não tem? Porque não passa pelo intermediador. Você quer transferir via moeda. Você quer transferir via rede ou você quer transferir via aqui que você paga do jeito que quiser? Aqui não tem desconto, ali tem. Tem um ágio. Justamente. A pessoa analisar que faz mais sentido, né? Mas é um assunto bem interessante, hein, cara. Eu acho que vai longe isso aí. A gente tem umas reflexões aqui. Talvez esse podcast em alguns anos, alguém esteja vendo aqui lá no futuro, daqui uns 10, 15 anos, e volta aqui e comente, olha só, eles já falavam sobre isso lá atrás. Lá. É isso ou os trouxas lá falando? Aconteceu lá! Vai acontecer. Vai ter carro voador em 2024, vai ter não. Pode ser, né? Tudo pode ser, né? Tudo pode acontecer, né? Cara, mas tá sendo muito bom esse bate-papo, porque eu acho que a gente tem que colocar o que a gente acredita, o movimento que realmente vem se concretizando e quais são os riscos, né? Então, tipo, ter essa visão e ter essa sinceridade, eu acho que foi e tá sendo muito top. Pra mim, nesse caso, como a gente falou do dólar, eu ainda gosto muito do dólar, né? Comparado com o real. Até porque dentro de tudo que eu trabalho a gente usa muito dólar. Muito dólar. Ou é dólar ou é cripto. Então a pessoa tem a opção, eu quero cripto, quero dólar. Se for para trazer para o real, por exemplo, ela tá milhão na frente, né? Tá muito à frente dessas pessoas. Então por isso que eu trago sempre o dólar, porque querendo ou não, ainda é uma economia muito mais forte que a nossa. Né? Mas obviamente, né, o dólar ele vem num padrão ouro, né? Que foi obviamente corrompido lá em 1970, 70. Foi o acordo de Bretton Woods que foi corrompido e desde então nasceu aí a inflação com uma promessa de voltar, né? Mas promessa de político não. Voltar o quê? Não tem como fabricar ouro. Não tem como fabricar. A não sei que caia um meteoro, mas se cair um meteoro cheio de ouro, vai desvalorizar o ouro, né? Não, eu concordo completamente com você, até porque assim, quando você compara as moedas hoje, você tem uma questão no dólar que influencia tudo. Você tem muitos contratos de dívidas no mundo que estão baseados em dólar. Então você tem uma certeza de que o importador lá na China, em 2024, no 2024 a gente está agora, né? Mas em 2025, ele já tem um contrato com o exportador que ele vai ter que pagar em dólar. Ou seja, eu sei que existe uma demanda pelaquela moeda, num contrato firmado. Sim. Então assim, não vai acabar do dia para a noite. Porque tem muita. A economia ainda ela funciona. Tem pessoas tentando mudar, países tentando mudar isso. A própria Rússia, que parou de usar o sistema. O próprio BRICS, e depois ela foi cortada do sistema de pagamentos, né? Mas ela mesma já começou a falar, negocio com um país que negocia com a minha moeda. Então ela já negocia com a China na moeda dela. Tem algumas tentativas, mas não é algo que vai ser do dia pra noite. Tem o BRICS agora também, né? Que é
Rússia, Brasil, enfim. Queria fazer uma Eu acho que linha olha quem que é a presidente do BRICS, a Dilma. Nossa, hein? Quando chegar na meta, dobra a meta. Um país rico é um país sem pobreza. Ai, Mas Deus. é justamente, tipo, Várias é pérolas. visão econômica, nada contra ela. Uhum. Mas a gente tem que ter uma visão que tem pessoas que são para parte de métrica, economia, e tem pessoas que têm a vertente populista que também tem que ter essa visão. A gente tem que cuidar das pessoas. Mas Sim. só que assim, se a gente não cuida do nosso dinheiro direito, cara, a população sofre. Um exemplo disso é a Argentina. Você chega na Argentina, você pega o seu dinheiro, o real, que hoje já não vale muito. Mas se chega na Argentina, vamos colocar um ano atrás, você tá lagada. Nossa, é Quando surreal, a gente né? foi no casamento do filho, cara, Surreal, no Paraguai, eu tô falando sério, o cara chegava com um bolo assim de dólar ou real, e mano, é sério, ele Uma abria a bolsa. mochila e colocava o dinheiro pacote, assim, ó. pacote. Pacote. Caraca. Pacote. E eu Então, olhando assim, e ele não parando, ó, pacote. Falei, caraca, é $100. o que as pessoas cara, têm que surreal, né? o que as pessoas têm que entender é que quando o governo dinheiro é igual produto. Quanto mais tem, menos ele vale. Então, quando o Banco Central ele injeta mais dinheiro, imprimindo isso, ele está, querendo ou não, desvalorizando a moeda de todo mundo. Ou seja, a gente está ficando cada dia mais pobre e a gente nem sente. É aquela coisa, a ilusão você ter hoje. A pessoa chega pra você e fala, tenho 100 mil reais guardado no banco. Daqui um ano, esses 100 mil reais, ele não vai comprar a mesma coisa que compraria nesse ano. Porque o dinheiro está cada vez mais valorizado. Só que nem todo mundo entende isso. Ah, eu tenho 100 mil parado no banco lá. Cara, você tem 100 mil que daqui um ano não vai valer 100 mil. Vai valer com certeza muito menos. Porque o poder de compra do real, ele só vem perdendo força. E não tem o que fazer sobre isso. Porque é um dinheiro controlado por economia, né, de políticos. São políticos que controlam esse dinheiro. Então não tem como ele valorizar mais do que aquilo. Não vai ter 100 mil hoje, daqui a um ano esse 100 mil vai valer 150 mil, 120 mil. Total. É ilusão. Então tem muita gente que deixa aí o dinheiro na poupança. Ah, tô protegido na poupança. Segue lá na poupança, vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. Não, e sabe uma coisa que eu acho interessante que o Bitcoin fez? Eu lembro disso porque eu pensava bastante quando estava no mercado financeiro. Tem exatamente esse ponto que a gente está falando. Por exemplo, as pessoas não têm educação financeira. Elas não conseguem entender. Um político vai chegar e falar assim, eu vou dar tudo de graça e de onde você vai tirar isso? Eu vou criar dívida. O pessoal, legal, tá criando dívida, não vai influenciar em nada em mim. A diferença é que você não se protege da inflação e o rico se protege. Então, na verdade, ele vai continuar com o seu dinheiro e você vai comprar cada vez menos coisa. Mas ninguém chega no nível de consciência para entender isso. Porque é ignorância, falta de conhecimento. Mas a gente não tem educação financeira. Mas você sabe uma coisa que eu sempre trago para minha audiência, principalmente, é que não foi o fato de, por exemplo, hoje a minha vida, graças a Deus, mudou assim radicalmente nos últimos anos, graças ao mercado financeiro. Mas uma coisa que de fato que impulsionou isso tudo foi a busca pelo autoconhecimento. Uhum. Que muita gente acha bobeira, acha besteira, mas para mim foi a virada de chave, foi buscando autoconhecimento, porque eu tinha uma cabeça, uma mentalidade extremamente escassa com relação às coisas. Eu não acreditava que eu poderia conseguir mais, eu tinha limite de teto, a minha família era uma família que sempre gastava muito, então não tinha controle sobre o dinheiro. Então vários fatores que aconteceram no decorrer da minha vida que impactaram na minha vida adulta. Uhum. Então eu virei um adulto teoricamente irresponsável, porque eu gastava mais do que eu ganhava, não tinha controle sobre o meu dinheiro, e ainda pior, eu tinha uma mentalidade extremamente escassa. Eu não acreditava que algumas coisas eram possíveis de acontecer. Eu era aquela pessoa que criticava o rico, porque todo rico, sabe, aquelas, afasta, né? aquelas coisas. Então, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, estudar o autoconhecimento, me conhecer melhor, cara, tudo começou a acontecer. Nossa, eu busquei muito, eu costumo dizer que eu entrei numa imersão muito particular minha, assim, no sentido de isso não tá bom pra mim, tem que mudar, que é o que muita gente não tem, como fala, essa batida da tua cabeça que fala, cara, tem que Virada mudar. de chave. Virada de chave. Essa virada de chave não é todo mundo que tem. Porque eu posso falar pra você, Caio, você tem que mudar isso, melhorar aquilo, melhorar aquilo outro. Você vai falar, não, eu sei do que eu tô fazendo, cara. Fica aí com a tua vida aí,
sai com esses papos pra lá. Eu acredito que eu cheguei a ser assim em algum ponto. Mas eu entendi também em algum ponto da minha vida, e isso foi lá no CLT, trabalhando, né, funcionário e tal, que eu precisava fazer mais. Eu entrei numa famosa crise dos 30, tava com 26 para 27, e nesse período eu senti que eu precisava fazer alguma coisa a mais. Foi quando eu comecei a ser mais curioso. Voltei àquele instinto curioso que eu tinha, porque eu era curioso. Só que em algum ponto da minha vida eu acomodei. Então quando eu me liguei, eu falei, nossa gente, tô fazendo 30 e nada aconteceu. Alguma coisa tem que mudar. Então eu comecei a me arriscar mais, a me jogar mais nas oportunidades que a vida começou a aparecer, né? Vai aparecendo oportunidades que a gente precisa filtrar. Isso vale a pena, isso não vale. Comecei a me jogar em várias. Mas tudo isso por quê? Porque eu comecei a mudar a minha crença de merecimento mesmo das paradas. Entendeu? E muita gente hoje, infelizmente, vive iludida achando que não vai conseguir, que esse negócio aí é de outro mundo. Pô, criar conteúdo nas redes sociais, isso é coisa que não é pra mim. Pô, lidar com investimento, não, é muito difícil. A galera coloca empecilho nas coisas que às vezes é simplesmente ela começar. Ela acordar de manhã e falar, quer saber, eu vou começar a estudar essa parada aí. Agora eu vou começar a investir. Seja em qualquer coisa, vou pro tradicional, eu vou investir em dólar, vou pro Bitcoin, vou estudar o que é fundo imobiliário. Ela tem que partir para algum lugar. Ela tem que se desafiar, porque a vida é um desafio. Se eu não me desafio, cara, eu viro um acomodado e nada acontece. Eu, para você ter uma ideia, tava comentando com você, entrei numa imersão tão particular minha, que eu ouvia áudios de reprogramação mental, dormia ouvindo, ainda ouço, até hoje escuto. Áudios para trabalhar o inconsciente, trabalhar aquilo que está mais imergido na gente, que não desperta, porque a gente está ali totalmente envolvido com situações, às vezes, do dia a dia, o teu ambiente não é favorável. Cara, eu tive que largar tudo, absolutamente tudo que eu tinha de amigos mesmo, acabei me afastando de muitos amigos, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento e também investir. Porque no começo é que nem o Pedro falou, todo mundo te tira pra maluco. Esse cara que lida com investimento aí é um maluco. Cara, o maluco deu certo, graças a Deus. Estamos aí trabalhando com isso. Não, isso é top, foi ótima essa colocação, porque você foi um pouco mais profundo ainda. Eu acho que não adianta nada exatamente você mudar, dar conhecimento, sei lá, do dia pra noite, toda escola agora tem educação financeira. Mas se não mudar a mentalidade, que é o conhecimento que tinha antes, não vai. Exato. E é esse o problema, porque tem muita gente que xinga rico, e quando você faz isso, você cria ou não, você cria, pô, você fala, rico é filho da puta. Inconscientemente você não quer ser um filho da puta, né? Exato. Então você mesmo vai se auto-sabotar pra você não ser rico. Então, primeiro você tem que quebrar essa mentalidade e depois você gerar com a educação financeira para isso chegar. Mas o que eu gosto que eu acho que assim, independente se o Bitcoin ou o cripto ele ir para frente ou não, independente do que a gente acredita também ou não, o que eu acho que ele fez de bem para a sociedade é esse tipo de papo. Repara que a gente começou a falar de criptomoeda e a gente acaba entrando em vários aspectos sociais. E eu achei interessante, depois que eu saí do mercado financeiro e comecei a entrar mais no mercado cripto, foi quando eu vi algumas pessoas que, assim, na minha cabeça, do conhecimento dela, era um pouco leigo no assunto, falando de base monetária. A primeira vez que eu vi uma pessoa que não sabia nada de economia falar base monetária, eu falei, desculpa, o que você falou? Eu falei, porque é incrível, uma pessoa, tipo, o conhecimento não chegava até a pessoa, pra pessoa entender o que é base monetária, pra entender que de lá partia a inflação. E com Bitcoin, criptomoedas e tudo mais, as pessoas começaram a ter esse conhecimento, entender que o dinheiro não é só um número que está na sua conta, mas ele é uma escolha. Você pode escolher estar com um real, você pode escolher estar com o outro. Não é só porque você nasceu aqui que você vai usar para sempre o real, porque isso pode não ser a melhor escolha para você. E isso eu acho que é a sacada que fez de, cara, ele fazer disseminar conhecimento. Fazer as pessoas buscarem entender sobre o assunto que ninguém questionava. Eu vim disso. Eu não tinha interesse nenhum no mercado financeiro, cara. Tipo, todo aquele negócio, tem que falar com o banco, burocracia, aí você já pensava no economista. Porra, é tipo, barreiras e barreiras. A cripto, além de ela dar todos esses benefícios, tipo, a internet potencializou muito, né? Um mercado que nasceu com a gente ali. Sim. Então, o conteúdo, tem muito conteúdo rico que você vai pesquisando, aí você vai entendendo o que você tem que acompanhar de uma economia. Você tem que entender o que está acontecendo no mundo, você tem que entender o que é o dinheiro de verdade. Então aí você fala, caralho, eu já aprendi tudo isso daqui, agora acompanho o economista, tudo, acompanho o mercado, entendo como que tá a movimentação, mas graças a quê? Graças a cripto. Porque me despertou essa curiosidade, o interesse de eu querer mais. Legal, através do mercado cripto. Mercado cripto. Mas, pra mim também, eu comecei no tradicional, mas
eu desvencilhei mesmo foi no mercado onde cripto. gerou a curiosidade de Foi verdade, né? onde eu vi mais sentido, né? Eu acredito que pra mim fez muito mais sentido quando eu conheci o Bitcoin mesmo. Tanto que, falei pra vocês, né? Eu comprei lá uma fração do Bitcoin e ela valorizou assim, deu que uns 25%. E 50 reais 50%. hoje valia uma moeda, hein? É, 50 reais. Na época eu acho que o Bitcoin tava cotado a 17 mil reais, cara. 17 mil reais, eu acho. Mas assim, dentro do meio, dentro do meio cripto foi onde tudo aconteceu pra mim, cara. O Bitcoin, assim, pra mim mudou a minha vida, cara, total. Falo com segurança. O mercado cripto mudou a minha vida. Não, isso é muito top. E assim, não dizendo que eu fui de uma forma melhor, tá? Eu fui pelo trade achando que eu ia ficar rico da noite pro dia. Isso foi minha motivação, aí depois eu fui entendendo. Depois que eu... Primeiro ano que eu achei que eu ia ficar rico, eu não fiquei. Segundo ano que eu achei que eu ia ficar rico, eu não fiquei. Aí eu comecei a me aprofundar e entender. E aí depois eu acabei indo pra criptomoeda. Mas acho que todo mundo vem pra essa sabe que, loucura. ó, tudo vem do quê? Você ter um gerenciamento não só emocional, que daí entrou o que eu falei pra você do autoconhecimento e tal. Porque quando eu tive ali as quedas, todo mundo perde dinheiro no começo. É comum Você perder aprende dinheiro. apanhando. Você aprende apanhando, mas uma coisa eu aprendi, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende, depende de como você ressignifica aquilo que aconteceu na tua vida. Então, pra mim fez todo sentido. Então, quando isso aconteceu e eu tinha ali uma cabeça já meio preparada para aquilo, foi mais fácil para lidar com isso. Porque se eu tivesse aquela mesma cabeça de alguns anos atrás, no momento que eu tive perdas, eu talvez não estaria nem aqui agora conversando com vocês. E isso é uma realidade. Real, real, real mesmo. Falo bem sinceramente. Mas tudo isso veio do autoconhecimento. E até hoje, a Mari, a gente está sempre participando de treinamento e tal, trabalhando a nossa cabeça, porque trabalhar com dinheiro, trabalhar com pessoas exige que você tenha aí um pouco mais de atenção com o teu emocional. Porque o mercado é volátil, estabilidade não existe, como fala o Flávio Augusto. E o bom, assim, quem trabalha... Eu já tinha essa visão do mercado financeiro, do cripto é mais ainda. Quem trabalha com o mercado financeiro, ele se torna depois um empresário muito melhor. Porque ele aprende a entender essa loucura das emoções de ganhar-perde, ganhar-perde, ganhar-perde. E no mercado financeiro, pelo menos eu via que a gente aprendia muito rápido isso. Que é dia a dia, dia a dia, dia a dia. Não tem como você tá empreendendo, né? Pô, perdi dinheiro esse mês, aí, pô, acertei uma coisa, tal. No mês você teve uns ganhos, umas perdas e tal. Ali era no dia a dia, no dia a dia. No cripto ainda é uma loucura. E isso faz, querendo ou não, você criar essa casca de entender que não é o que você fez ou deixou de fazer. Porque no mercado financeiro e no empreendedorismo ele tem uma coisa. O resultado, ele não é consequência da coisa certa. Porque você pode fazer a coisa errada e ganhar dinheiro, e você pode fazer a coisa certa e perder dinheiro. Faz parte. É uma constância de coisas certas que te faz ganhar dinheiro. Só que quando você sempre acha, não, eu ganhei dinheiro porque eu acertei, às vezes você começa a criar crenças erradas. Que é no mercado financeiro e no cripto tinha, que era o martingale. Você não quer, entendeu? E foi para no stop, não estopei e dobrei a mão, não estopei e dobrei a mão, não estopei, uma hora volta. E quando a pessoa, e eu já vi várias pessoas entrar nesse ciclo, e vi gente assim, ganhar muito dinheiro. Tipo, pegar no primeiro mês, começar a fazer 30 mil, 50 mil reais, estourando tal, até que vem uma hora e quebra. Tá lagada. Porque queria essa crença de, não, tô fazendo a coisa certa. Pô, olha aqui minha conta, ó. É você que vai falar que eu tô fazendo a coisa errada? Pega aqui meu dinheiro aqui. Sim. Só que aí você vai criando crença até que o cara se lasca, né? Sim, forte. É isso aí, muito top o nosso papo, viu, gente? Uma crença reversa, né? Total. Top. Bom, top demais. É isso. Se for entrar nos outros assuntos aqui, vai que vai. A reflexão tá muito boa. Eu acho que a próxima vez que tiver em São Paulo aqui, ó, vamos bater outro papo desse aqui. Bora marcar. Que vai ser top. Até, ó, com o Brunão. Um papo desse com o Brunão, que deu esse presente pra mim. Ele é nutricionista esportivo, cara muito inteligente, investe em cripto. Inclusive, a gente tá indo fazer um podcast com ele pra falar de cripto, né? Porque a gente fez um podcast com ele pra falar de nutrição. Quem tá interessado tá aí no canal, mas a gente tem que fazer uma dessas. É isso aí. Cara, e o assunto cripto é uma coisa que dá pra aprofundar bastante e trazer até uma coisa mais prática da pessoa entender, porque a pessoa geralmente não investe em cripto ou em Bitcoin por achar que é muito complicado. Total. Muita gente fica perdido na hora de começar. Eu tenho gente que eu conheço que não quer nem ouvir falar de Bitcoin. Mas o que aconteceu? Perdi dinheiro com esse negócio aí tem uns 2 anos aí. Mas o que era? Não quero nem falar. Então, isso acontece, desistiu. É trauma mesmo, né? É trauma. Aí que eu volto a falar, não tá preparado emocionalmente pra isso. O psicológico da pessoa não tá preparado. Não é fácil. E assim, ela pode até voltar em algum momento. Mas vai perder um baita de um hype, né? Total. Quem chega cedo toma água limpa, né? Exatamente. E assim, não tem como eu aprender não apanhando. Cara, eu aprendi muito mais quando eu perdi do que quando eu ganhei. Muito mais, cara.
Daí você vai criando uma casca, né, também. Quando ganha, você só ganha felicidade, né? Vai criando uma casca. Só diversão, né? Quando você Não, toma perca, a gente tá... Nesse momento, a gente tá dando risada à toa, né? A gente veio dando risada de qualquer coisa, a gente tava rindo hoje, né? Até ela falou, nossa, tá engraçadinho hoje, né? Eu tô muito engraçado mesmo. Pô, Bitcoin batendo aí, cheio de bitica guardado nas contas aí. Tava no dia que tava olhando minha conta perdendo maior grana, hoje eu tô ganhando. Porra, vendo o mercado subindo e cada vez subindo. A última alta que eu pude presenciar do Bitcoin, que foi em 2022. Foi 21. Pandemia, não lembro. É. Foi loucura. 22. Do metaverso, Foi 22. Foi loucura. Eu lembro eu tava comentando com ela. Ele começou a subir e ele não parou mais, cara. Foi um foguete sem ré. Ele bateu $69 mil, né? Que ele bateu na última alta. E foi uma coisa assim... Eu nunca tinha visto nada igual aquilo. Então eu acredito que nesse momento a gente tá só começando a surfar essa E de uma forma, de uma palavra que você usou, que quando teve essa quebra, foi uma coisa que batia na minha cabeça. Que é maturidade de mercado. Agora a gente vai pra uma alta com muito mais maturidade. E um exemplo clássico disso, e eu lembro que eu tinha um pouco, eu falava com meu amigo, quando eu vi ele jogando os bomb cripto dele, as loucuras dele, lá eu falei, cara, isso não faz sentido, viado. Isso tá muito imaturo pra estar com umas promessas tão assim, e crescendo, e hypando e tudo mais. E aí teve a quebra da C-City, né? Que era o Secar, com o pessoal lá. E aí o interessante foi o quê? Existe BSScan, gente. Tava tudo lá. E aí eu comecei a assistir uns vídeos de um cara que ele começou a abrir a BSScan de todas essas empresas. E tava lá, já 3 meses o dinheiro saindo daqui e indo pra lá. Aí dividi em 1000 contas. Aí depois mais 1000 contas, mais 1000 contas. Aí o dinheiro que tava falando no contrato, que só ia liberar em um ano, foi liberado um mês depois, e aí foi pra lá, depois pra cá. Você vê que é um nível de imaturidade tão grande que o mercado tinha, que tava aqui, ó. Ó, esse é a conta caixa aqui, tem todas as informações. E ninguém quis ver ela. Então, o que aconteceu depois disso? As pessoas se tocaram, pelo menos ali naquele momento, que, opa, tem como eu fiscalizar. Tem como eu olhar, pelo menos uma parte dessas pessoas. Eu acho que isso torna o mercado mais maduro. Que é o que a gente falou, aprende na queda, vai. A gente aprende na queda e o mercado também. E a próxima vez que acontecer isso, mais a gente vai quebrar, mas mais eu acho que a gente vai ficar maturo. Até um ponto que vai crescendo, né? Eu percebo assim, que nem agora que o pessoal tá buscando saber mais sobre o mercado, é exatamente na alta. Eu imaginei que eu já tinha... Não, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Quando o mercado voltasse a subir, a procura ia voltar, né? Por exemplo, eu que trabalho com cripto, tem uma demanda maior agora de pessoas procurando. Porque agora todo mundo quer saber. Agora passou meio milhão. É aquele meme do bater na porta assim, ninguém... Não, é uma fila, 2 filas, né? Uma fila Bitcoin a um valor extremamente baixo e outra num valor extremamente alto. Daí vem a galera comprando quando tá na alta. Então as pessoas acabam olhando sempre quando ele tá só na alta. Mas a gente tá falando há tanto tempo que já poderia ter comprado há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Na baixa que vem. Então quem soube surfar esse momento agora tá dando risada à toa, com certeza. Quem eu vejo muito... Eu vi comentando um pouco disso foi o Bruno Perini e depois o Igor Mundstock. O Igor Mundstock é cliente nosso. E aí ele comentou já uma vez que o canal dele é um indicador. Porque ele começa a ver quando os conteúdos de cripto dele começam a hypar. Aí ele fala, opa, tá vindo o pessoal começar a querer comprar mais. Então ele usava isso, e até o próprio Bruno Perini também, num vídeo que eu vi ele comentava sobre isso. Ele sentia um pouco o mercado de acordo com a adesão do vídeo dele. Ele ia entendendo se o mercado estava muito agressivo ou se estava menos. Claro, era um indicador, ele analisava vários outros, mas isso era uma referência para ele. Ele fala, ninguém quer comprar quando tá na baixa. Né? Não mesmo. Ninguém quer comprar quando tá na baixa. Isso. O Bruno Perini, ele é uma das poucas pessoas que falam, né, do Bitcoin de uma forma mais ok, assim, que eu... Mas lá o Fernando Urich também. Mas lá no começo ele também não puxava a sardinha. Agora Bruno Perini, ele Bruno Perini ganhou 9 bitcoins com aqueles bagulho de site. Eu conheci ele. Ele falou, eu vi, eu acho que ele Cara, eu conheci ele com bate-papo. Eu até gravei com isso. Tava de graça, você ficava mexendo na internet lá e você ficava fazendo os joguinhos lá e você ganhava tudo em cripto. Que loucura, né? Vendo vídeo, essas paradas. Ele ganhou 9. Mas é engraçado quando a gente pensa assim, o que eu tava fazendo lá em 2010? Meu Deus. Pega os vídeos da época. Jamais ia estar pensando em Bitcoin nessa época. Aí tá tudo bem. O que importa é que nunca é tarde demais pra começar, né? Nunca é tarde. O que importa é começar. Isso aí. E me conta, qual mensagem você deixaria pro pessoal aí em relação a tudo isso que a gente conversou? Vou voltar a falar do que a gente falou agora há pouco. Seja curioso. Porque uma coisa que eu analiso na minha vida, tudo aconteceu por eu ter curiosidade das coisas. Tudo aconteceu. E não no sentido de ser aquela pessoa chata de ficar em cima das pessoas perguntando as coisas. Mas é ver aquilo que pode mudar a tua vida e vai atrás
procurar mais conhecimento, de entender mais. Eu tenho medo de comprar Bitcoin. Vai lá e compra R$50. Foi o que eu fiz. Eu comprei R$50 de Bitcoin. E olha o universo que eu tô hoje. Tô aqui com vocês agora. Tudo através desses R$50. Tudo aconteceu. É muito louco isso, né? Então a gente tem que ter mais confiança naquilo que a gente quer fazer e realmente ir atrás. Fazer acontecer. Isso aí. Onde o pessoal te encontra? Instagram, Leandro Bitkoski. No YouTube, Leandro Bitkoski. No X, Leandro Bitkoski. Tudo. Deixa na legenda aqui. Vai estar tudo na descrição. Talvez nosso produtor só manda uma mensagem só pra saber como escreve, mas... Não, isso aí já vai ter. Pegou e depois eu passo pra vocês ali. Arrasou. Mas é bem tranquilo, é tudo Leandro Bitkoski. Só vai achar eu. Se achar outras contas top. lá, é uns fake. Cara, Deve ser fácil criar conta de e-mail, né? O meu tem que testar 1 milhão de conta de e-mail pra acertar. Não, é só esse. É esse. Não tem outro, só esse. É isso aí. Top demais, Leandro. Foi muito bom o papo. Muito obrigado. Cara, foi demais. Muita reflexão aqui, hein? Foi top. Né? Valeu, mano. Valeu. Porra, achei que foi massa, hein, cara. Foi do caramba aí, ó. Aconteceu. 85 dá o quê? Dá quase 1h30. Quase 1h25. É isso aí. Não, eu já imaginei, falei, o papo vai fluir. E eu não preparei nada, falei, vambora. E a gente também não, porque hoje era dia de já sabia qual era o papo, Eu né? acho legal essa vibe, que a gente chega e vai conversando, vai trocando ideia e vai descobrindo, né? E assim, trazendo também reflexões do que vocês pensam, do que eu penso. Se eu lembrar alguma coisa depois, eu vou te mandar também. Com certeza, e vai ter outros, viu? Vai. Com certeza. Valeu, gente, um abraço, tamo junto! Não esquece. Aqui embaixo, hein? E curtir também, viu? E ativar o sininho aí. Um grande abraço. Valeu!